Este programa é livre para todos os públicos. É muito bom chegar até você, é muito bom saber que você está aí. E cada vez que nós sentamos nessa nossa mesa de estar, nós somos verdadeiros privilegiados com todos os convidados que por aqui passam, porque eles vão nos trazer as marcas de Deus na sua história. É como se nós caminhássemos e tivéssemos que em vários momentos da história, da nossa existência, olhar para trás e perguntar onde o Senhor esteve. Basta ver as pegadas de Deus. E muitas vezes nós não compreendemos, e aí precisamos viver o tempo, porque as coisas elas vão se explicando pouco a pouco. E é por isso que hoje nós somos privilegiados em receber o Guto Azevedo, que vem direto de Juazeiro do Norte. Meu beijo, meu abraço, minha bênção a todos os meus, não vou dizer conterrâneos, mas quase, né? Porque meu pai era cearense também, meu pai era cearense de Russas. Russas? É, e tive a oportunidade já de passar por Juazeiro do Norte, de pedir a benção ao Padre Inciso. Guto, bem-vindo. Padre, que alegria estar aqui, sua bênção. Para mim é uma honra estar aqui para conversar um pouco. Meu coração está cheio de alegria. Quero abraçar a todos que estão aqui hoje acompanhando o nosso bate-papo, a nossa conversa. E a única coisa que eu peço ao nosso Senhor que não seja aquilo que eu quero falar ou o que o Senhor vai perguntar, mas que nosso Senhor possa guiar, conduzir, para que quem está do outro lado acompanhando a gente possa mergulhar nessa experiência, não diretamente também ligada só à minha vida, mas naquilo que nosso Senhor quer conduzir nessa noite. Muito bem. Missão na comunicação, missionário, comunicador, músico, muita coisa aí você faz como missionário hoje, né? Mas tudo isso tem um início, né? Eu sempre gosto de dizer que nós sempre temos as nossas raízes, independente de onde elas foram fincadas. Mas conte-nos um pouquinho, antes de nós entrarmos em tudo isso que você hoje exerce na sua vida. De onde você vem, sua família, quem são, quando então, são? Padre, nasci em Recife, né? Sou pernambucano, talvez o sotaque não negue. E... Tem uma mistura aí, né? Já tem uma mistura. Mas é bem nordestina, pernambucano com cearense, já tem. É uma mistura. Eu nasci em Recife, graças a Deus, numa família católica. A presença dessa vida de evangelização, de comunidade, de grupos de oração, realmente desde cedo na minha vida, com 5, 6, 7 anos por ali, eu já presenciava que meu pai e minha mãe iam para grupo de oração, vi várias comunidades nascerem, como a comunidade Boa Nova, na época em Recife, do Hamilton, e os shows cheios de gente no estádio do Martim Valverde, eventos gigantes do Padre Jonas, do Padre Léo e tudo. E no colégio que eu estudava, que era o Colégio Vera Cruz, que até hoje existe, é um colégio extremamente católico. E ainda mais a diretora da época, a irmã Querubina, é extremamente carismática. Então ali ela praticamente começou todo esse trabalho de evangelização na linha carismática ali em Recife. E o colégio, ela falava todo sábado ali, ela fazia o que ela chamava de momento para jovens, grupo para jovens, e aquilo lotava o auditório do colégio, os próprios alunos do colégio. Então eu, pequenininho, o meu irmão mais velho ia, minha mãe ia, meu pai ia, levava, e era impressionante, porque todo sábado vinha um pregador diferente. E na época, a Canção Nova começando, eu lembro muito bem que ali pregava para nós no sábado, Padre Léo, Padre Jonas, Padre Zé Augusto, o próprio Flavinho, Eugênio Jorge. E eu lembro muito bem disso, porque eu sempre gostei de música, sempre gostei desse movimento todo, e desde pequenininho, então essa vida de comunidade, de evangelização, muito cedo,
chegou até mim e depois disso daí sempre me atraiu estar no meio dessas coisas, né? Então eu lembro bem que foi muito forte logo no início ali logo ali na minha infância, conviver todos os finais de semana com aquilo que hoje a gente chama, que é encontro, que é kairós e tudo, mas aquela freira tinha essa audácia de logo ali naquele tempo já trazer um pregador por semana de longe para pregar para os alunos daquele colégio. E a marca até hoje eu lembro muito bem. Isso era um grande desafio, com certeza, porque você falou de pessoas que não estavam ali. Não. Né? Pessoas que não estavam ali próximas das redondezas. Então, além de tudo, tinha gastos, além de tudo, tinha acertos de agendas e todas essas coisas. E toda semana tinha. Toda semana tinha. Eu lembro muito bem, e a gente está falando o quê? De, vamos lá, 94, 93, não é? A Canção Nova já existia, mas ainda não era, né, com a proporção que se tem hoje. E eu lembro bem que era todo final de semana, tinha pregação, e os alunos iam, e as pessoas rezavam. Tudo quanto era novidade da música católica da época, ela levava. E isso foi primordial, né? E hoje, não só na minha vida, na vida dos no caso do meu irmão, que na época só nós dois estudávamos por lá, mas a graça de estar num colégio católico, que não tinha medo de ser realmente católico, e que, imagina naquela época, ainda mais ser carismático, não é? Ali saindo dos anos 80, entrando para os anos 90, foi a audácia daquela irmã que marcou a minha vida e a vida de muitos. E era uma congregação que cuidava do colégio? Uma congregação. Hoje já não cuida, o colégio existe, mas é arrendado para uma rede de colégios e já não tem o mesmo viés. E é uma coisa que, para mim, eu sinto muita falta, né? A audácia de realmente não só ser confessional, mas ter uma vida católica presente no dia a dia, não é? De acordo com a sua espiritualidade, seja da congregação, seja do instituto, seja do que for, mas aonde eu vou, eu falo, não é? Não podemos parar de imergir a escola católica na vivência católica, sacramental e tudo. Eu grito aonde eu vou sobre isso, porque realmente eu sinto muita falta. Não basta confessional. Porque se fala de confessional somente do ponto de vista legal, né? Isso. Porque quando você fala confessional, dentro daquilo que são as leis da educação, pelo menos no Brasil, significa que nós temos liberdade religiosa e que dentro ali daquele colégio nós podemos exercer essa liberdade religiosa de uma forma um pouco mais direcionada, católica, isso, aquilo outro. Mas que a vivência em si não é, né? Eu falo porque muitos procuram esses colégios católicos justamente porque são católicos, né? Mas que infelizmente não se encontra tanto a profissão de fé católica em muitos desses lugares. Mas dentro dessa realidade, dentro desse ambiente que você cresce, seja familiar, seja na escola, a fé, ela sempre foi, então, assim, algo muito real, muito viva dentro de você. Isso foi te levando ao quê? Porque não precisamos conviver muito tempo com você de perceber que você tem uma característica de liderança, né? Isso foi te levando para onde? Porque hoje, com todas essas coisas que você já realiza como missionários, isso tem a base lá, a primeira base católica da família, depois a base católica na educação, né? Mas isso foi te levando para onde? Então, com 8, 9 anos, eu mudei para Juazeiro do Norte e dali continuei a minha vida de igreja, na paróquia, né? Como coroinha e sempre me envolvendo na época, aquilo que ainda existe, né? Que é a infância missionária, que é um trabalho extraordinário na vida das crianças e dos jovens.
e dali fui coordenador por vários anos de grupinhos, assim, isso com 10 anos eu coordenava os grupinhos da infância missionária, né? Eles davam essa liberdade, tinha um assessor, que era já um adulto, mas o coordenador era a criança mesmo, na infância missionária. Então, coordenei ali grupos de infância missionária, como Coroinha, e sempre ali presente na paróquia, e já comecei ali a tocar violão, a gostar mais de música e tudo, me envolver. A minha família, meu irmão, meus primos, todos tocavam violão, e ali eu me senti meio forçado, eu também preciso, né? Todo mundo toca, todo mundo canta, e eu, como jovem, olhava ali. Mas 10, 11 anos foi acontecendo que eu sabia que a igreja em si era um lugar que eu ia ficar para toda a minha vida. Eu sempre gostei, né? E ali eu pensava, será que eu vou ser padre? Será que eu vou ser missionário? Será que eu vou... Eu compreendia bem, você comunidade de vida, comunidade de aliança, porque isso eu escuto desde 6 anos de idade, né? Sim. Então, eu vou ser o quê? Como é que vai ser? Então, eu fui caminhando. Mas a partir dos 12 anos eu já comecei a trabalhar no horário que eu não estudava. Então a minha mãe tinha meio que uma escola de reforço ali, de um método de reforço português e matemática. Então quando eu não estava no colégio eu estava trabalhando. Então já começava a ganhar alguma coisa ali e tudo. À noite eu ia para a igreja. Então muito cedo eu comecei a me envolver já com o trabalho e eu gostava disso. Então a música, o trabalho me levava nisso daí. Agora, aos 14 anos, aí que foi quando eu fui num dos encontros em que realmente ali eu decidi, né, nesses encontros carismáticos de final de semana, tipo seminário de vida, mas de uma comunidade católica lá da região. A minha professora, eu acredito, não sei, eu estava ali 8ª série na época, não lembro direito, mas ela insistiu muito. Ela disse, olha, eu preciso que você vá. Eu disse, mas professor, eu tenho uma paróquia lá, eu sou coroinha e tal. Não, mas por favor, nesse final de semana vá. E ela insistiu muito e eu fui, né? Ela cantava muito bem e eu sempre era referência, né, e tudo. Ela que me chamava para tocar. Eu disse, não, então eu vou. Então foi nesse encontro em que ali aquilo que se chama do batismo no Espírito Santo, mesmo tendo participado de congressos e encontros carismáticos a minha vida inteira, foi ali naquele ponto, aos 14 anos de idade, que um pregador dizia o seguinte: você quer a receita para você ser feliz a sua vida toda e não ter perigo de você errar, não é? Aí todo jovem, né, naquela época, mas meu Deus do céu, mas como é tudo, né? Porque o jovem, ele tem isso, ele tem uma sede profunda de acertar, de viver a vida bem, não é? E de terminar a vida e dizer, nossa, foi muito bom, valeu muito a pena, foi muito legal. E ele disse, olha, a receita é a seguinte, ele disse, pega um papel, anota, aí inventa que tem um papel. E ali eu lembro muito bem que ele disse o versículo que dizia assim, buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. E o pregador disse, olha, se você põe em primeiro lugar a Deus na sua vida, você tem uma grande chance de se dar bem e não errar. Então, a partir daquele dia, houve um momento de adoração em que ali eu disse, eu nunca mais vou sair disso que eu estou sentindo aqui. Mas eu tinha 14 anos, né? Era um jovem, né? Tinha 14 anos. E foi assim. Então, eu mergulhei no grupo de oração, de comunidade e tudo. E dali começou um processo um pouco mais amadurecido. Até mesmo porque, mas você tinha 14 anos, você está falando de amar. Mas 12 anos eu já trabalhava. Com 15 anos eu abri uma empresa de marketing e publicidade que prestava serviço para rádio, para televisão, que fazia jingles, spots, comerciais nessa área e tudo. Fiz o meu primeiro programa de rádio com 15 anos de idade e enveredei para a comunicação, né? Eu lembro que com 15 para 16 anos eu assumi o departamento comercial de uma rádio salesiana. Teve que ter autorização para que eu pudesse. E tudo. Então foi tudo muito cedo, muito prematuro. Né? Eu estudava no colégio da Escola Técnica Federal e tudo, para fazer ali o ensino médio, mas nunca deixei de trabalhar
e nunca deixei também de estar na igreja. Então, pode-se dizer que dos 14 para os 15 anos, duas bases fortes acabaram chegando e eu abracei. A vida na igreja de uma forma mais profunda e o imergir da minha vida no universo da comunicação. Então, essas duas bases ali chegaram muito fortes e até hoje são aquelas que sustentam a minha caminhada. E a comunidade Quem Como Deus? Como que ela aparece? O que foi isso? Como foi isso? Já depois dos 14, então, vamos lá, 19 anos eu casei, né? A minha esposa também participava da mesma comunidade e tudo, fizemos todo um processo e casei com 19 anos, ela com 22 para 23, 4 anos mais velha que eu, padre. Essas coisas não se dizem na televisão, né, padre? Você não faz mas esse eu tipo tenho de que coisa. falar, mas a verdade vos libertará, né, padre? Então não podemos arrodear com essas coisas, né? Pergunta logo, quantos anos são? Então, casei aos 19 anos, né? Mas 19 anos já tinha percorrido um caminho, né, de trabalho e tudo. Nós casamos e ali nós, quando namorados, a gente bebeu muito da fonte daquele auge da Toca de Assis, né? Então ali no Nordeste, no Brasil todo, aquela explosão da Toca de Assis e Canção Nova, Tocão, aquela coisa toda que quem percebeu e viveu aquele momento foi algo extraordinário. E os retiros da Toca de Assis do Nordeste, nós viajávamos para tocar, né? Eu e ela, tocar e cantar, aplicar esses retiros. Ela também toca, canta? Ela canta. Na verdade, ela mesmo que canta. Eu toco e canto, mas só invento. Mas quem canta mesmo, gosto mais de compor. Mas nenhum ministro de música, sim, né? É melhor falar assim. Isso. E daí, bebemos daquela 2 anos e meio ali, daquela espiritualidade eucarística. E pronto. E depois fomos caminhar. Até que um dia tive uma experiência muito forte com São Miguel Arcanjo e me marcou. E a gente começou a ficar incomodado, né? A gente já não se identificava, tudo. Casamos e começamos um grupo de oração. Quem Como Deus, né? Eu no rádio, naquela época, uma audiência relativamente boa, né, para a nossa região. E convidei as pessoas, olha, nós vamos fazer o grupo e tal, não sei o quê, espiritualidade de São Miguel Arcanjo e tal. Nós fizemos o primeiro grupo. Então, depois do primeiro grupo, a coisa foi crescendo, crescendo, o grupo chegou a 700, 800, chegou a 1000 pessoas no grupo de oração, e as coisas foram andando, até que ali eu via, olha, tem gente aqui, tem gente que está perto, a gente precisa organizar em ministérios, a gente precisa ver, as coisas já estão aí indo por um caminho. Então, a gente é obra de evangelização. Então, tá bom. Então, obra de evangelização, Quem Como Deus. Mas aí, não, mas obra de evangelização, não. Deixa eu só voltar. Vocês eram um grupo de oração, isso. Então vocês estavam ligados à Renovação Carismática Católica. Isso. Nós tínhamos, por eu trabalhar na Rádio Salesiana, sim, nós começamos um grupo de oração. Não éramos ligados nem à renovação, não, era um grupo de oração, né, da própria de paróquia. Pessoas que queriam rezar. Da paróquia. Pronto, da paróquia salesiana, não é? Sim. Então, o padre salesiano da época autorizou, a gente começou e muito tranquilamente. A nossa intenção era pregar a palavra de Deus, reunir pessoas, começou ali com 50 pessoas no primeiro dia e foi indo e fomos caminhando. Quando a coisa começou a tomar uma proporção, obra de evangelização, mas não existe, não, vocês são comunidade, isso é uma comunidade. Aí vinha na minha mente, quando eu era jovem, comunidade, nossa, eu sempre quis isso para a minha vida. A presença de estar numa comunidade sempre foi muito agradável para mim, eu sempre me senti bem estar em comunidade, não é? Então, conversamos com o bispo, tudo bem direitinho, com a bênção do bispo, começou a comunidade e chegamos a morar 16 pessoas em comunidade de vida, mais de 100 membros de comunidade de aliança, e até que os rumos depois foram dizendo que levávamos a comunidade, que iríamos levar a comunidade para um outro caminho. Isso foi até então em Juazeiro. Em Juazeiro.
em Juazeiro. Na época o bispo era... Dom Fernando. Dom Fernando. Dom Fernando. E o Dom Fernando acompanhava vocês de perto? Bem, muito bem. Dava Ia nas ali nossas tudo casas, certo? tudo direitinho, tudo organizado. Participávamos de congressos de fundadores, viajamos para todos esses congressos de fundadores na época Católica Fraternity, a gente, tudo muito próximo, tudo muito na comunhão com a igreja, né, e tudo. E normal, como qualquer comunidade, sempre viveu. E vocês faziam outros tipos de trabalhos evangelizadores? Sim, sim. Tinham clareza do carisma, coisas assim? Sim, sim. Estatutos, regras, todas essas coisas? Tudo. As coisas já foram, foram caminhando dessa maneira? Estatuto civil, estatuto para a vida comunitária, o canônico, tudo muito organizado, estatuto já na gaveta da diocese, o bispo já tinha conhecimento do estatuto, grupo de oração, missão, atendimento, casa de missão, trabalho de ação social, que o de ação social até hoje mantém, são mais de 100 médicos cadastrados que atendem gratuitamente a comunidade mais carente. Então, era uma comunidade normal e que tinha uma certa proporção, porque um grupo de oração com 700, 600 pessoas acaba na cidade tendo uma... Apesar do que Juazeiro, Crato, ali, aquela região, tem uma fama, né? Tem grupos de oração com 2.000, 3.000 pessoas, né? E é algo do povo ali daquela região, e é uma região também muito populosa, né? Muito populosa, porque Juazeiro está chegando a 400 mil habitantes, quando junta Juazeiro, Crato e Barbalha, passa bem aí de 1 milhão, 1,5 milhão de pessoas. E nesse tempo vocês foram caminhando na comunidade Quem como Deus, na experiência, como você disse, da espiritualidade de São Miguel, e vocês foram caminhando, e por que sentiram de sair de lá? O que aconteceu? Eu, trabalhando no rádio, Dom Henrique foi pregar o retiro do clero da Diocese de Crato, né, que é a nossa diocese. E eu já tinha visto alguma coisa dele na internet, o site, um vídeo. Eu disse, eu vou entrevistar esse bispo, né? Eu nunca vi nenhuma entrevista com ele no rádio. Ele já estava em Juazeiro na época? Não, Dom Henrique. Dom Henrique em Palmares. Tá. Em Palmares. Então ele foi pregar o retiro. Ele já estava em Palmares? Em Palmares. Não, estava em Palmares. Já estava em Palmares. Já estava em Palmares. E eu fui entrevistar. E fui tudo, não sei por que levei uma câmera, porque a entrevista era só para o rádio. Levei a câmera, fiz a entrevista e simplesmente ele olhou para mim e disse, quem é você? Eu disse, não, sou o Guto e tudo, sou fundador de uma comunidade e tal. Ele disse, mas o que é que sua comunidade faz de bom? Eu disse, não, nosso trabalho é um trabalho de evangelização e tudo, sobretudo através da comunicação, sempre foi assim. E nas missões normais, na música, na pregação, na ação social, normal. Como qualquer outra comunidade, Dom Henrique. Eu disse, bem assim, não tem muita. Ele disse, por que você não vai na minha diocese? Eu preciso tanto de uma pessoa que... depois da entrevista, né? Depois da entrevista, ele disse, olha, eu vejo que você gosta de comunicação e tal. Vai lá conhecer a minha diocese e tal. Eu comecei a rir, né? Peraí, tá bom. Aí ficamos conversando. Quando eu fui me despedir dele, ele disse, mas você não vai? Eu disse, mas pensei que o senhor estava brincando, não estava... Aí aquele jeito dele, né? Firme. Ele disse, eu sou bispo, você acha que eu vou brincar com essas coisas, né? Aí as pernas já não aguentavam mais, nem o coração, e gelou tudo. Eu disse, então vamos, a gente marca. Ele disse, não, a gente marca agora. Aí ele pegou o celular na mesma hora e pegou a data e tal. Pode ser essa data? Eu dizia, podia ter o que fosse, podia ter, sei lá. Claro, pode ser essa data, né? O bispo, marcou a data. Então ali começou o processo da gente ir conhecer lá. Então quando a gente conheceu, a gente se sentiu muito acolhido por Dom Henrique. Nossa, ele tirou 2 dias, né? 1 dia e meio para estar conosco. Nós almoçamos juntos e tudo, mas até então a gente foi com a mente assim, nós vamos conhecer a realidade, voltamos para o Juazeiro e mandamos missionários. Era essa a nossa intenção. Nós vamos parar um pouquinho aqui, Guto, porque nós vamos para o rápido intervalo, mas eu queria que você pensasse numa coisa. Ali era a voz da igreja. Era. Né? E ele deixou bem claro, eu sou bispo, você acha que eu vou brincar com essas coisas?
vocês estavam estabilizados, Sim. vocês estavam ali com o grupo de oração, com todo mundo, e o pensamento era esse: a gente conhece, depois a gente envia missionário. Mas não foi isso que aconteceu, e é o que nós vamos ver na segunda parte deste programa. Mas antes de você sair, eu queria que você pensasse numa coisa enquanto nós vamos para o intervalo. O que você é capaz de fazer para fazer acontecer na sua vida a vontade de Deus? Mesmo que essa, a princípio, não seja a sua vontade. Mesmo que essa, a princípio, leve a você a dizer: mas não é isto. Não é isso que Deus me falou ao longo do tempo. Não é isso que Deus me disse ao longo do tempo. Eu fui enganado. Você é capaz de deixar todos os seus sonhos, projetos, para realizar a vontade de Deus na sua vida? Fica aí, pensa, é rapidinho, nós voltamos daqui a pouco com a segunda parte do testemunho do Guto. O que você é capaz de fazer para que a vontade de Deus aconteça na sua vida? Eu te deixei pensando no primeiro bloco, mas eu queria que você pensasse, e agora com um exemplo. O exemplo da nossa mãe, a Virgem Maria. Ela tinha todos os planos na cabeça dela e, de repente, vem uma visita, a visita do anjo, que mudou todos os planos, toda a vida de Nossa Senhora. Mas ela disse a palavra que foi uma palavra de confiança, sem pensar nas possíveis consequências que aquilo poderia levar. Como? Primeira, ela poderia ser morta por apedrejamento, porque ela estava pega em adultério. Ali, ela poderia sofrer as inúmeras consequências em fazer a vontade de Deus. Mas, por confiar em Deus, ela deu o passo no escuro. Esse mesmo passo no escuro que o Guto e a comunidade Quem Como Deus nem imaginava o que seria. Recebe o convite de Dom Henrique. Dom Henrique, santo homem, tive a oportunidade de conhecê-lo também. Morreu no começo da pandemia, né? Faleceu no começo da pandemia. E estamos aí, sim, clamando o santo súbito, né? Todo o processo que já está caminhando, graças a Deus, e sem dúvida nenhuma está no céu intercedendo por nós. Mas este santo homem fez um apelo e você pensava que era só para conhecer. E era isso? Nós fomos conhecer a diocese e depois de um tempo e discernimento, até que nós chegamos à decisão de morar na diocese e estabelecer a casa-mãe da comunidade lá, mas ficar um pessoal de comunidade de aliança em Juazeiro. E nós fizemos isso. Então nós moramos numa localidade inicialmente, depois numa outra. Eu ficava indo todos os dias à Cúria, então, para gravar com o Dom Henrique, cuidar da comunicação dele. Na época ele tinha o site, mas aí nós abrimos o YouTube, iniciamos o Instagram, começamos a publicar os primeiros livros. Isso foi todo um processo ao longo de uns 2, 3 anos, né? E começamos um trabalho na área da comunicação, também na diocese, mas sobretudo da figura de Dom Henrique na internet. Então, quando eu digo começamos, mas não tinha equipe, né? Era só eu mesmo. Começamos eu, né? Então, eu colocava a câmera, apertava play, sentava, gravava, voltava, editava, postava e programava e tudo, e vivia a vida de missão da comunidade lá. Então, com 3 meses de presença lá na diocese, nós recebemos um reconhecimento de ereção canônica. Então, tudo era muito normal. A comunidade está bem, está tudo certo. Nós temos um reconhecimento diocesano e tudo. Vocês foram em quantos membros?
Nós fomos em 4 membros de comunidade de vida. De Maricuí. Eu, minha esposa, tudo. Vocês têm filhos? 2 filhas. Mariana, de 12 anos, e Glória de Maria, de 8 anos. Também missionárias. Já. A Glória nasceu na comunidade, né? Mas as duas já se encaminham bem para essa caminhada. Então, nós moramos na diocese, né? Então, o último lugar que a gente morou tinha uma certa estabilidade e tudo. Era na cidade de Tamandaré, praia, tudo bem direitinho, um bom lugar para morar, uma vida de evangelização. Até que a grande surpresa, que nós nunca esperávamos, primeiro foi a surpresa de ir. A gente nunca imaginou sair de Juazeiro, nunca. E depois Dom Henrique começou a indagar, né, a gente. E era uma indagação muito forte. Ele olhava para mim nos meus olhos e dizia: Guto, você não é fundador de nada, né? Nossa, quando eu ouvi isso pela primeira vez, né, uns 10 anos da minha vida, mas Dom Henrique, mas como assim? A comunidade já tinha 10 anos. Já tinham 10 anos, e o nome da comunidade aparecia em todos os vídeos de Dom Henrique, já tinha canal aí com mais de 100 mil inscritos de Dom Henrique. Eu já aparecia nos vídeos e tudo, da comunidade, né? E daí eu disse: mas me explique, Dom Henrique. E foi quando ele começou uma percepção em 3 pontos. Ele disse: olha, eu não vejo uma identidade fundante em você. As pessoas que estão com você estão porque gostam de rezar com vocês, de ouvir vocês cantarem, pregar, mas não querem ser como vocês, né? Depois, ele dizia: juntar pessoas não precisa ter uma comunidade, não é? E quando vocês chegam nos lugares, ninguém diz que chegou a comunidade quem como Deus, diz que chegou Guto e Zulene, não é? E depois ele disse: vocês não se estabelecem em canto nenhum, vocês estão no lugar. Não tinha motivo, não tinha problema, mas acabava não enraizando e indo para outro lugar. E ele disse: olha, um carisma, quando é autêntico, ele estabelece lugar, ele estar ali, não é? E daí ele disse: olha, vocês têm um carisma dado por Deus, você e sua esposa, mas é particular para a igreja. É particular de vocês para a igreja e não para uma vida comunitária. Então eu disse: Dom Henrique, eu vivi a vida toda errado? Ele disse: não, você vive o seu carisma particular, só o nome que vocês deram foi errado. Quem como Deus não existe, mas o carisma que vocês vivem está com vocês e vai morrer com vocês, só precisa mudar o nome e a forma de viver, né? Ou seja, para ele te dizer isso, ele precisou primeiramente ser um homem de uma audácia em Deus muito grande. Muito grande. Porque, mesmo sendo um bispo, né, dizer uma coisa dessa realmente não era uma coisa tão simples. Precisava realmente ser muito audacioso em Deus. Depois, ele ter justamente esta coragem de assumir a circunstância, né? Porque vocês já estavam há 10 anos. Isso. Tinham pessoas com vocês. Reconhecimento diocesano. Reconhecimento diocesano dele. Dele. Ele reconheceu. Isso, imagina a confusão, né? Então, assim, porque para um reconhecimento diocesano passa pelo Conselho dos Presbíteros. Oração canônica, isso. Os padres precisam aprovar. Então, os padres da diocese foram consultados, né, toda a parte canônica, né? Então, assim, era algo muito audacioso que o Dom Henrique estava pedindo e dizendo a você, né, como fundador. E dizendo isso, ele falou: agora caminhe e mande esse povo para casa, que até hoje eles não seguiram nada nem ninguém. Isso mesmo. Miúdos. Isso mesmo. E como é que foi isso? Então, nós fomos rezar e percebemos que era isso mesmo, né? E... Vocês foram perceber, desculpa cortar, vocês foram perceber depois de rezar, mas até essa fala de Dom Henrique, alguma coisa passava no teu coração? Antes dele falar, olhe, sim, eu percebia que a coisa não engrenava 100%. Acontecia, os grupos enchiam, sabe? Mas eu percebia que alguma coisa faltava para engrenar a situação da comunidade, que eu não descobria o que era. A gente se esforçava, a gente trabalhava, a gente fazia o que tinha que ser feito, mas crescia o apostolado, mas a própria comunidade em si
ela não caminhava como as outras comunidades. Crescia em vocações? Em vocações, mais comunidade de aliança, que não era pessoal que queria estar mais perto e que a gente dizia, tá bom, toma um sinal, vem para cá, e formava esse Eram povo. pessoas que gostavam de estar conosco. Dom Henrique disse. Isso mesmo. Eles gostavam de estar com vocês, mas não quer dizer que queriam fazer o que vocês faziam. Não, de forma alguma. Então, depois de quase um ano, assim, a gente ficou... Não, menos do que isso, eu acho que 6 meses, a gente foi rezando a primeira vez que ele falou, até que em uma semana nós tivemos 6 audiências, né? Com ele. Com ele, né? Uhum. Ele me designou para um diretor espiritual, porque eu estava muito mal, era como se fosse um filho que estava, sei lá, era um sentimento de que, meu Deus, eu vou ficar sem... Eu não sei como é que vai ser daqui para frente. Então, nós chegamos à decisão de instituirmos a comunidade, entreguei a ele o estatuto. E, padre, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Como é que foi para as pessoas? Alguns fundadores diziam, parabéns. Outros fundadores diziam, você é louco, o seu apostolado vai acabar. E pessoas de comunidades grandes, né? Eu lembro que a Luzia me mandou mensagem e disse, o que é que está acontecendo? A comunidade fechou. E quando eu contei para ela, ela disse, agora eu vejo que aquilo que você está fazendo poderia ser percebido por muitas comunidades no Brasil. A coragem de voltar atrás. Então, eu digo uma coisa. Depois de nós, quando eu coloquei a mensagem num grupo de fundadores, eu conheço 2 comunidades que fizeram a mesma coisa. E se a nossa missão era X, ela se tornou 10X. Sabe? A comunidade atrapalhava. Isso. O estar no lugar certo, no desejo de Deus, potencializou assim de forma gigantesca o nosso trabalho de missão, de evangelização, de pregação, na comunicação nesse fala. E foi a melhor coisa que fiz na minha vida. E Deus nunca desamparou e tudo foi caminhando. Claro, nem tudo é fácil, mas graças a Deus foi a melhor coisa. Como é que foi falar para os membros? Como é que foi essa reação? Padre, quando eu disse o seguinte, olha pessoal, se é Deus que está fazendo, Ele vai cuidar de todo mundo, né? E alguns não aceitavam de forma alguma e tudo, você está nos abandonando e tal, mas a maioria percebia uma coisa que Dom Henrique dizia, aonde vocês chegam, a comunidade, o pessoal não disse que chegou a comunidade, chegou você, e as pessoas percebiam, realmente, nós estamos aqui porque estamos com vocês, mas nós nunca fomos nada parecido com aquilo que é o carisma de vocês, né? E foi impressionante, que cada um procurou o seu lugar, achou o seu lugar. Hoje uma é missionária na comunidade Shalom, comunidade de vida, né? A outra também é missionária de uma outra comunidade. E cada um achou o seu lugar, o pessoal da comunidade de vida. E os de aliança, a maioria hoje é engajada em alguma coisa. Deus cuidou de tudo. Porque, padre, nós seres humanos, nós temos uma mania de enxergar as coisas acontecendo com a engrenagem da terra. Sim. Né? E a gente esquece que muito mais, com uma potência muito maior, a engrenagem do céu, ela anda e faz acontecer no mesmo momento que na terra alguma coisa está acontecendo. Então, quando a gente deixa a engrenagem do céu levar as coisas, aí fica um pouco mais claro. Né? Eu vou trazer uma situação aqui, porque é uma situação de casa. Uhum. O padre Edmilson, Sim. da comunidade Canção Nova, ele, no ano de 2008, se eu não me engano, não, 2009 mais ou menos, ele quis fazer uma experiência fora da comunidade Canção Nova. Nessa que ele quer fazer uma experiência, ele sente que ele também tinha ali um carisma, né? E em Caraguatatuba, né, na diocese de Caraguatatuba, ele foi morar com 4 jovens e tinham muitos jovens, né? E começa com esses 4 jovens, a comunidade assim chamada Filhos da Ressurreição, se eu não me engano. Sim. Só que o padre Edmilson foi percebendo que não era ali o lugar dele, né? E ele volta para a Canção Nova. Só que quando ele volta para a Canção Nova, ele vem aqui para São Paulo. Ele foi enviado aqui para São Paulo. E daqui nasce
hoje um grande movimento que são dos jovens sarados, Isso. né? Que não é uma comunidade, mas que é um grande movimento que se espalhou aí e que, pelo menos na última contagem que eles fizeram, estão aí mais ou menos 300, 400 grupos, né? Só no Brasil, no Brasil já tem além Brasil. Ou seja, às vezes a coisa ela não é tão clara, porque principalmente para fundadores, né? Que intuem uma coisa, mas como você disse, a engrenagem da terra é diferente da engrenagem do céu. Isso. Então, vocês podem intuir alguma coisa, mas Deus pode estar pedindo outra. Isso. Então, você intuiu isto lá, né, há alguns anos atrás, e hoje você vê que não é que Deus errou, não é que Deus te enganou, não é que Deus te chamou e te falou, não te quero mais. Pode ter sido ali na sua limitação de entender que era outra coisa, né? Isso mesmo. Porque nós vemos, quando o carisma é autêntico, independente das limitações do fundador, como nós não vamos aqui ser tão ingênuos, mas sabemos que inclusive fundadores saem das comunidades, são destituídos do lugar que ocupam, né? Mas o carisma continua, o carisma segue, o carisma vai, sofre, obviamente. Quando os fundadores morrem, né, o carisma perpetua, tá aí, você falou de salesianos, franciscanos e tantos outros que perpetuam, e tem tantos outros que, infelizmente, não têm a mesma coragem que você teve, né, e que, infelizmente, ainda fazem muito mal onde estão. Então, se você está ouvindo o testemunho do Guto, e você não tem a coragem, mas você já percebeu, dê o passo. Seja para fundar, seja para destituir, seja para voltar atrás. Numa única certeza, Deus nunca te enganou. Mas pode ser que você entendeu errado. E desta fala audaciosa de Dom Henrique, nasceu tantas e tantas outras coisas, como você disse, né? Se lá era X, foi 10X. 10X, com certeza. Hoje, qual que é a sua e a da sua esposa, a experiência missionária de vocês? Então, hoje nós continuamos com o mesmo trabalho de missão na música, na pregação, com o mesmo apostolado, mas, sobretudo, um trabalho voltado diretamente ao trabalho da comunicação católica, não é? Pelo fato de ter convivido com Dom Henrique, tem até aqui um livro que lancei há pouco tempo, chamado Um Dom Especial. Esse aí já é o presente para o padre. Oh, muito obrigado. Só falta. E aí eu conto todas as experiências que nós vivemos, como era Dom Henrique nos bastidores, como ele resolvia os problemas, como ele tratava as situações difíceis com os padres da diocese, coisas que ele me contava, situações. E desse livro nasceu também um trabalho que eu tenho junto com o padre Gabriel Vilaverde, que a gente publica os livros dele na nossa editora, a editora Apacentar. E hoje, na comunicação, a gente faz esse trabalho de cuidar das redes sociais de algumas pessoas, como o padre Gabriel, o Rafael Brito, do nosso próprio podcast. E podcast, como é o nome do podcast? Santo Flow, né? Santo Flow. 1 ano e pouco que nós começamos. E, padre, com a graça de Deus, fomos, assim, muito agraciados. E hoje o Santo Flow, com 1 ano e pouco, nessa área dos podcasts, é o podcast hoje mais acessado do mundo católico, né? Então, são 10 milhões de visualizações, 130 mil inscritos. E hoje eu vejo como um desafio, também um chamado, uma presença como é que eu posso dizer? De dar uma força também na vida da comunicação católica hoje no Brasil, com o nosso trabalho. Nós temos uma produtora, nós temos uma empresa que cuida de produção, de marketing, lançamento de cursos, tudo na área católica, e a gente vê isso também como uma grande missão. Então, o Santo Flow, hoje, a gente começou como um podcast, mas hoje tem outras coisas, nós fazemos streaming todas as noites. Final de semana nós ficamos ao vivo, de sexta a domingo,
E hoje o Santo Flow hoje é a nossa maior missão. São 2 convidados por semana. Nós levamos a maioria para Juazeiro, de qualquer lugar do Brasil. E é o podcast. É uma conversa, é um bate-papo, bem descontraído. E a gente está feliz demais com esse chamado que Deus nos fez. Eu sempre gostei de entrevistar, né? Desde 15 anos no rádio. É uma coisa que eu sou apaixonado por entrevista, podcast, essas coisas todas. E o Santo Flow está aí e a gente vai caminhando. A missão, o trabalho na comunicação, levar aquilo que Dom Henrique plantou na nossa alma através da nossa vida missionária. Dom Henrique hoje ele está num processo, né? Foi aberto o processo diocesano, se eu não me engano. Não, foi feita uma novena pedindo a abertura do processo. Entendi. E aqui você coloca um dom especial, a vida de um bispo mudou a minha história. Isso. Conte-me um pouquinho sobre a sua experiência com Dom Henrique. Olha, quando eu digo que mudou a minha história, eu destaco diretamente 2 pontos, né? Uhum. Primeiro, a capacidade de viver a vida em Cristo. Dom Henrique era um homem de profunda oração. Não é? Quando eu digo profunda oração, não era passar o dia inteiro rezando. Uhum. Era um homem que era disciplinado naquilo que precisava ser feito. Então, Dom Henrique não falhava nas suas horas canônicas, era um homem de profunda oração e de escuta a Deus. Isso me ensinou muito. Eu sempre fui, minha personalidade, muito afobada, muito de ativismo, de muita coisa, de muitos projetos, de muitos pensamentos. E, através de Dom Henrique, ele foi me ensinando, olha, Guto, quem muito abraça, pouco aperta. Tenha cuidado, escolha um caminho, escolha um direcionamento. Ele dizia à minha esposa, né, minha filha, faça esse homem ter foco, ele é um menino muito bom. Então, a disciplina, o foco, a fidelidade à vida de oração, são pontos que mudaram realmente, totalmente a minha vida, e a capacidade de amar a universalidade da igreja. As pessoas olham Dom Henrique como se fosse um grande conservador, tradicionalista. Não, Dom Henrique não era isso. Dom Henrique, ele se comportava bem em qualquer linha expressiva na vida da igreja. E eu sempre tive, será? E como carismático que sempre fui, mas fulano, o pessoal que reza desse jeito, mas será? Não, acho que não tem unção. Tem muita gente que fala a mesma coisa. Pois é, vou citar mesmo aqui. O pessoal de encontro de casais com Cristo é a coisa mais linda, mas não tem espiritualidade, não tem unção. Mas por que não reza de um jeito carismático? Eles não têm unção, eles não têm espiritualidade. E Dom Henrique foi me ensinando a amar a universalidade da igreja sem clichê, sem você taxar. Né? Se não pensa como eu penso, se não vive como eu vivo, eu descarto. Então isso para mim é um dos maiores, é um mal que tem às vezes no coração do povo dentro da igreja, e que Dom Henrique foi tirando isso de mim, né? Esse preconceito da expressividade de cada um na vida da igreja. Hoje, com a sua experiência missionária, comunitária, a sua experiência de fundação, né? Porque não tem como negar a história, houve a fundação. O que você pode dizer para o povo de Deus que te vê, principalmente para os jovens que têm aí uma experiência inteira pela frente? Porque você disse que começou tudo muito cedo, tudo muito precoce, né? Você com certeza teve inúmeras outras propostas. Sim. Né? Mas graças a Deus você tinha ali a base da sua família, da sua escola, daquela freira lá no começo. Sim, A gente está caminhando para o término do programa. O que você pode dizer para essas novas gerações? Seja para aqueles que têm a experiência de uma base como a que você teve, mas para esses jovens que não têm essa mesma experiência. Olha, eu diria o seguinte, padre. Tudo se torna acessório diante de Cristo. Então, os jovens precisam viver a vida entendendo que só existe um suporte que não quebra com ele em cima. É Jesus.
igual esse suporte dessa plantinha linda que está aqui. O único suporte que não quebra com a gente em cima é Jesus. E se a gente vive sempre nesse suporte, a gente sempre vai ser sustentado. Então, todo o resto da vida, ela vai se tornar acessório. Então, o que eu diria para os jovens, nunca saia do suporte que não quebra. Porque os outros quebram e a gente cai. E se a gente está em cima do suporte que não quebra, a gente está seguro. E seguro a gente consegue, como aquilo que Dom Henrique dizia, terminar a vida gastando a vida numa causa que vale a pena. Né? Na única causa que realmente vale a pena viver a vida. Guto, que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua vinda, por ter aceitado o nosso convite. Hoje tudo isso daqui tem como as pessoas acessar. Por exemplo, então, a editora Apacentar. Isso. Tem lá também outros títulos, né? Tem. Não somente esse, mas também tem outros títulos do próprio Padre Gabriel Vilaverde, né? Isso. Quem fez aqui o prefácio, né? Padre Gabriel, Padre Marlon. Isso. Né? Também, se quiserem conversar com você, quais as suas redes sociais? Pode ficar à vontade. Tem a rede social do Santo Flow Podcast. E tem o meu Instagram pessoal, Guto Azevedo Oficial. Lá o pessoal acompanha tudo que a gente faz na missão. E eu convido o pessoal a acompanhar o podcast. Né? Toda semana são 2 entrevistas de 1h30, 2 horas. E sempre levando um testemunho, alguém que fala algo interessante. E a gente tem essa missão de apresentar vidas que nos levam ao coração de Nosso Senhor. Muito obrigado. E a resposta que eu te provoquei no final do primeiro bloco? Você entendeu por quê? O Guto, ele precisou sair daquilo que ele achava que era para entrar no caminho certo e assim sair do X para o 10, para os 10X. Será que nós temos a mesma coragem? Aqui eu enfatizo ainda mais uma vez sobre há tantas e tantas realidades fundantes. Tenha coragem de consultar Deus a cada instante. Aqui eu termino com o testemunho do nosso fundador, Monsenhor Jonas Abib, que sempre relata isso. E numa época ali dos seus momentos difíceis na vida, de 2008 a 2014 mais ou menos, ele relata e nos diz sempre que ele se perguntou muitas vezes, veja, 30 e poucos anos depois que a Canção Nova já estava lá, será que eu fiz certo? Será que é isso mesmo? Não se canse de perguntar, porque Deus não erra. E mesmo que você erre na vontade de Deus, Deus sempre te dará uma nova chance. Deus te abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser.